Hoje nós iremos falar sobre a terapia ABA. ABA. Então, você já ouviu falar? Eu sei que muitas mães almejam um desenvolvimento positivo, um desenvolvimento pleno de seus filhos. E aí, como saber se o profissional está realmente aplicando a abordagem correta? Se ele diz o que ele fala que está fazendo, realmente você consegue visualizar no desenvolvimento? E aí, será que é ABA mesmo? Ou é aba de final de semana que seu filho tem feito e você está acreditando? Então, gente, as pessoas me perguntam, Rosângela, o que foi que você fez para que Guilherme conseguisse ter toda a autonomia que tem hoje? Eu digo sempre, pior do que não fazer terapia é fazer terapia errada. E hoje nós vamos aprender tudo. Lógico, ok. Eu sou a Sol Moniok. Eu moro nos Estados Unidos há 14 anos. Eu tenho formação em neurobiologia e neurofisiologia pela Universidade de Maryland. Eu tenho mestrado também na mesma área, em autismo, e eu faço PhD na mesma área, de análise do comportamento, com foco em neurodiversidade, neurociência. Nosso foco é entender o cérebro no ponto de vista do autista. O que é ABA? Né? Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. A ABA é a ciência, a parte aplicada da ciência do comportamento. Então, dentro da ciência do comportamento, nós temos o que a gente chama a parte aplicada, que é a ABA. É dividido em 3 pilares, a ciência do comportamento. É o behaviorism, que é a parte teórica, a parte filosófica. Temos a parte aplicada, né, que é a parte que a gente tão famosa ABA, né, Applied Behavior Analysis. E temos a parte de pesquisa. A parte de pesquisa da ABA é o meu foco maior, né, que é pesquisar comportamentos não só humanos, mas animais também, e procurar estratégias eficientes para ajudar a melhorar a vida de crianças neuroatípicas e adultos também. Então, a ABA é uma ciência aplicada, uma ciência que usa dados para ver se a criança está desenvolvendo ou não. Então, é muito exato, né? É uma das ciências mais exatas que existe quando fala, né, de social modificação de de comportamentos sociais. Quando a gente está falando de ABA, é muito fácil de saber se a criança está tendo resultado ou não. Porque a gente tem dados ali na frente, os tão famosos gráficos, que a gente consegue ver se aquele programa que foi desenvolvido pela análise do comportamento está funcionando ou não. Por exemplo, vamos falar que estamos tentando ensinar uma criança de 2 anos imitação. Você tenta, né, logicamente você implementa aquele programa por uns 3 dias, colhe o dado de base e depois implementa a parte intervencional, né, a parte de intervenção do programa. Ali começam os dados a ser coletados, né? E você consegue ver no mapa. Você consegue ver nos gráficos se a criança está sendo receptiva ao comportamento ou não. Se o gráfico continua no mesmo local, sem nenhum trend, quer dizer que a criança não está evoluindo. Então, é muito fácil perceber a modificação no comportamento das crianças usando o ABA. Modificação imediata. O que acontece? Às vezes eles não generalizam, né? Que precisa de um pouquinho mais de tempo para generalizar. Mas no overall, você consegue ver resultado, tipo, 2 meses já tem resultado. Principalmente com comportamentos disruptivos, né? Com comportamentos disruptivos, quando tem uma intervenção MABA muito boa e eficaz, você consegue notar a diferença com 2, 3 meses. Quando a gente fala de outros comportamentos, ou aquisição de skills ou habilidades, geralmente com 2 anos as crianças conseguem a diferença entre uma criança típica e atípica, né? É mínima, comportamentalmente falando. Então, é bem difícil você notar, por exemplo, se uma criança faz aula por 2 anos, essa aba é intensiva, essa aba é aplicada, essa criança teve um progresso muito bom dentro da ciência, é fácil ver. Tipo, os pais notam com, tipo,
2 meses. A gente lá na clínica dá para ver que os pais chegam e falam, nossa, mudou isso, mudou aquilo. E, logicamente, eu e você falamos muito disso, de incluir os pais nessa parte da intervenção também ajuda muito. Eu estou aqui cheia de perguntas, mas Guilherme também. Vou deixar Guilherme aqui, claro. Sem problema. Como nós sabemos, doutora, a terapia ABA é um tipo diferente de terapia aplicada de forma internacional. Uma ciência, né? Uma ciência, exatamente. Além do nome, claro, o que a ABA diferencia das outras terapias aplicadas? A maior diferença entre a ABA e as outras terapias é que a ABA é sistêmica, né? A ABA é muito científico, então tudo dentro da ABA tem esse olhar científico, né? Olhar com resultados. Tudo na ABA tem que ter resultados. Não imediatos, mas é tipo assim, a gente não tem muito tempo para poder brincar com isso, sabe? Por exemplo, quando a gente fala de uma criança que chegou da clínica para a gente e a gente precisa que ela evolua, aprenda a bater palma, por exemplo. Aí a gente já começa aquele programa e, tipo, 15 dias a criança já aprendeu aquilo. Então é muito mais rápido, assim. Você consegue ver os resultados, tipo, quase que imediato. A criança não apresenta aquele resultado, não condiz. Quando há uma discrepância. Mãe, o que eu estou falando é o seguinte, se no relatório que você recebe do profissional diz que teu filho está evoluindo, está fazendo isso e aquilo, ele conseguiu desenvolver essas habilidades, no papel tá algo, mas ali na sua frente você vê, na prática, você vê uma outra coisa. Qual atitude, doutora? Qual de dizer muita coisa, mas eu vou deixar para que você fale. Como essa mãe ela pode ficar atenta? Porque a criança não tem que funcionar só no gráfico, ela tem que funcionar na vida real. Sim. Olha, quando ABA, eu falo muito que ABA é a ciência em que os pais são seus maiores colaboradores. Quando a criança não generaliza o que está aprendendo na clínica e somente o que está aprendendo dentro da clínica, não generaliza aquele comportamento, é porque ela não aprendeu. E dentro do código de ética da ABA, e dentro das 7 dimensões, fala exatamente a mesma coisa. A criança tem que exibir aquele comportamento fora da clínica. Então, se dentro da clínica, os gráficos da clínica, ou os gráficos da AT mostram que a criança progrediu, mas os pais não estão vendo isso, é hora de uma reunião e é hora de mudar o programa, com certeza. Doutora, além da falta de olhar dos pais para a criança, a questão do comportamento aplicado na vida real, quais são outros erros que os profissionais devem evitar usando a terapia ABA? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. Vai lá, Guilherme. Quebrou, tipo broke. Certo, vou fazer a pergunta de novo. Além da falta de compreensão e olhar dos pais para o comportamento aplicado para as crianças, da ciência, né? Da ciência em si, quais são os outros erros que os profissionais devem evitar durante o processo da terapia ABA? Deu para entender? Desculpa, daquela hora tinha quebrado. Erros é não usar o código de ética. Não seguir o código de ética é uma gigante. Segundo, é você não fazer o plano de intervenção comportamental e discutir esse plano com os pais antes de começar a terapia. Esse é um erro inaceitável dentro da ABA. O terceiro erro é não ter um plano de consentimento dos pais para essa intervenção. Por que eu falo isso? Dentro da ciência ABA, existe muito intervenções que às vezes vão contra as crenças sociais dos pais. Então, todos os programas que você introduz para uma criança neuroatípica, os pais têm que aprovar. E isso é um erro que é
é quase inaceitável dentro da ciência ABA, é você não ter o consentimento, você não ter o PEC, você não fazer as avaliações antes do programa começar. Aí você me pergunta, Guilherme, como que eu vou fazer essa avaliação e como que eu vou fazer esse PEC antes da criança começar a terapia? Por que isso é importante? Que como profissional, se você faz o PEC, se você faz as avaliações antes da criança começar a terapia, você vê muito mais resultados e você tem muito mais feedback para oferecer para os pais. Então, é de extrema importância que você seja um profissional que leva a ciência a sério. Na verdade, eu queria comentar com vocês, a ABA nos Estados Unidos, a gente não fala que é uma terapia, a gente fala que é uma ciência aplicada. E nós somos chamados de cientistas, de clinicians, ou clínicos da ciência, porque nós manipulamos comportamentos, né? Condicionamos comportamento. Então, a ABA é uma ciência muito séria. A gente precisa de ter todos esses protocolos que eu falei antes dessa intervenção ser iniciada com essa criança, e os pais têm que estar 100% no mesmo barco que você. Eles têm que aprovar todas as intervenções. Isso está no Código de Ética da ABA. 3.1 fala do no harm. Ou seja, são expressões bem diferentes, né? Porque aqui no Brasil usam o termo terapia ABA e lá nos Estados Unidos não. Já é considerado uma ciência aplicada, ou seja, uma manipulação de comportamento para que ela possa se interagir com a sociedade com aquele comportamento aplicado na terapia que vai ser feito na sociedade, na vida real. Diga isso. Vamos lá. Muito bom a nossa entrevista de hoje, né? Gente, ela é de longe, aqui tão pertinho, mas tem pergunta, viu? Rosilene, ela está online também nos acompanhando. Ela pergunta assim: boa tarde, sou Rosilene, mãe de Vinícius, autista de suporte 1 com 13 anos. Estou com grande dificuldade de levá-lo às terapias, muita resistência. O que fazer? Fala, doutora. Gente, a resistência à terapia não é muito comum dentro da ABA se a terapia é reforçadora para a criança. Eu falo muito isso com as minhas seguidoras, que é assim, ao momento que a aba tem que ser aquela coisa acolhedora. Se a criança não quer vir, algum problema está acontecendo. E nunca é o problema da criança. Então, nesse caso dessa mãe, o conselho que eu dou já que a criança é nível 1 de suporte, tenta chegar e conversar e ver o que está acontecendo. E, logicamente, tem uma conversa aberta, né, com os profissionais para ver o que está acontecendo lá na clínica. Porque não é comum eles não quererem ir. Geralmente é o contrário. Se eles não querem ir é porque não teve um pareamento legal, não teve um vínculo legal com a terapia, ou talvez a terapia não está sendo eficiente para ele, ou talvez seja muito fácil ou muito difícil. E, logicamente, Rosângela, a gente falou disso já várias vezes, leia o PEC dele, né? O Plano de Intervenção Comportamental, para ver se é um programa adequado para o filho. Talvez seja um programa que ele não precisa. Com 13 anos, nível 1 de suporte, ele deveria estar muito focado no Social Savvy, por exemplo, se ele está desenvolvendo essas questões sociais, se está tendo roleplay lá na terapia, como que tá sendo isso lá? O que exatamente ele está fazendo na terapia aos 13 anos, né? Sim. Essas são algumas perguntas que eu faria para a clínica e, lógico, eu revisaria o plano dele, o plano comportamental, para ver o que está acontecendo. Mas tem alguma coisa acontecendo dentro da clínica que precisa ser discutido com os profissionais. É isso, e Rosilene está aqui nos acompanhando através do Instagram, ela e muitas outras aqui, amigas, mães, seguidoras suas, aqui ligadinhas. Mas vamos lá, um pré-adolescente, né, aos 13 anos, que tem uma evitação, não quer uma resistência de ir à terapia, né? Eu vou te falar uma coisa, sabe, doutora? Aqui no Brasil, ainda usam muito aba de salinha, de mesinha. E às vezes não, é necessário um olhar atento para os adolescentes, porque eles estão crescendo, eles cresceram. Olha o meu filho já aí de barba, porque fez, né? Hoje não dá para ver. Mas as crianças crescem, é necessário que a terapia também ela acompanhe esse desenvolvimento. Resumindo, tem que respeitar a idade cronológica. Sim. Guilherme mesmo respeitar a pessoa, tem que respeitar
Além de tudo, você tem que ser humano. Eu acho que a aba é muito humana, né? E quando você trabalha com humanos, você tem que ter a sensibilidade. Logicamente, eu acho que tem alguns protocolos que seria legal ser usado com ele. Por exemplo, o AFLAS seria um bom protocolo, o Socially Savvy, o ACT, que a gente fez, eu fiz uma live sobre o ACT. O ACT seria um ótimo para esse menino. Talvez seria muito mais apropriado para ele chegar e fazer o ACT, porque é uma coisa de adolescente, eles gostam dessas coisas, né? E são programas literalmente feitos para crianças autistas nível 1 de suporte. É isso. Olha, tem pergunta aqui. Meu filho tem 11 anos e a profissional que atende disse que iria incluir o VBMAP. Só que ele é verbal. Isso faz algum sentido para o meu filho? Porque eu não entendo nada. Ok, o VBMAP é um programa de Early Intervention, é um Early Intervention Program para Verbal Behaviors, vou traduzir. É um programa de intervenção precoce para comportamentos verbais. Então, são para crianças de até 48 meses. Acho que para uma criança de 11 anos, mesmo as crianças de 11 anos, nível 3 de suporte, acho que seria muito mais interessante você usar um programa muito mais abrangente, né? Como o ABLES, por exemplo, seria um programa mais adequado para essa criança. Só por quê? Porque o ABLES, além da área de verbal behavior, né, comportamentos verbais, tem outras áreas que são importantes para que todas as crianças aprendam, né? Por exemplo, life skills, o tal famoso no Brasil, o AVDs, né? Atividade de vida diária, são incluídas lá, essas questões sociais, pareamento social, brincadeiras sociais, a parte cognitiva também é muito abrangente em outros programas, o que no VBMAP não é. O VBMAP é um ótimo programa, foi desenvolvido por um BCBA-D, que ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos, na verdade, mas não é um programa que eu acho que ajuda uma criança de 11 anos, né? Porque a criança de 11 anos, nos Estados Unidos, estaria usando, por exemplo, o AAC device, um CAA da vida, né? Se ele for não verbal. Mas já estaria muito avançado para esse tipo de programa. É um programa muito, muito, mas muito simples. Vamos assumir que essa criança de 11 anos seja no nível 3 de suporte. Ele deveria estar usando o CAA para se comunicar. Logicamente, já que ele está em 11 anos, estaria usando o CAA por alguns anos. Então nem se a gente quisesse, o VBMAP seria apropriado para ele, porque o VBMAP é muito raso, é para criança muito pequenininha, até 48 meses. Mas é um ótimo programa, com certeza, mas não eu acho que é um programa apropriado para criança de 11 anos. E trabalha os operantes verbais, não é isso? Sim, trabalha os operantes verbais. Os operantes verbais iniciais, né? Sim. São aqueles operantes verbais de mando, de eco, de ecoico. É muito, muito simples, assim. A verdade, numa das clínicas que eu trabalho, ela nem gosta de usar, porque ela fala que é muito restritivo. E a gente pega crianças que já estão falando. Então, a criança master aquilo em um ano, a gente tem que refazer todo o teste de novo. Então, a gente prefere ir logo para o ABLES ou para um outro programa que é mais apropriado para a criança. É isso, olha, tá muito bom, tá, a nossa entrevista, Guilherme? Muito bom. Deixa eu dizer uma coisa para não esquecer. Mães, pelo amor de Deus, não vai se encantar com um nome bonito lá fora, não. Na dúvida, leia, procura artigos, procura aí pessoas que tenham conhecimento, segue já a doutora. Qual é o Instagram do Sol? Sol _ Yes. Isso. Com essa janela de desenvolvimento. Tá tudo muito bom, maravilhoso. Continuem mandando suas perguntas, que nós vamos para um breve intervalo, Guilherme. Voltamos já, não é isso? É isso mesmo, pessoal. Estamos de volta e voltamos semeando inclusão. Muitas pessoas estão chegando aqui nas nossas redes sociais, mais precisamente falando no Instagram, perguntando que livros são esses, Guilherme. Vou apresentar para vocês agora. Diário de um Pré-Adolescente Autista, Pelos Olhos de um Autista, Dicas para Professores, Um Menino que Brincava com os Dedos, olha só. E também tem o livro da minha mãe, Autismo das Incertezas à Vitória.
Então, quer conhecer um pouco mais da nossa história? Então, entre em contato direto pelo telefone DDD 84 99701 2838. Vou repetir, DDD 84 99701 2838. Anotou? Pois muito bem, vamos voltar agora com a nossa entrevista. De conhecimento nós trouxemos aqui para para a cidade de Mossoró e para o mundo. É isso mesmo, Guilherme. Mais uma vez, perguntinhas aqui. Meu filho tem... Doutora, perguntinhas. Meu filho tem 1 ano e 11 meses e o médico passou risperidona. Tenho muito medo de dopar meu filho. Como é que acontece aí a medicação em crianças nos Estados Unidos? Essa foi a pergunta. As crianças com pouca idade tomam essa medicação? Não. Não, a medicação, especificamente antipsicótico, segundo o FDA, que seria a Anvisa americana, essa medicação é proibida até 5 anos. Então, não é prescrito. Não. Na verdade, nenhuma medicação. Eu tenho o total de 48 pacientes, ninguém toma medicação. Então, não. E está na bula da medicação também. Essa prescrição dessa medicação é para crianças acima de 5 anos. E no Olha site a importância de ler bula de medicação, coisa que nenhum brasileiro hoje em dia faz. Mas não generaliza. Tô brincando, mas é uma realidade, né? Todas as informações escritas na bula, explicando a idade correta de tomar medicação, e o risperidona é uma medicação extremamente polêmica, né? Pelo que vimos de várias realidades de pessoas autistas tomando essa medicação, e precisamos ficar atentos e alertados por essa medicação. E ter o hábito também, a coragem de conversar com o médico. Mas, doutor, a bula diz que não pode. Aqui no Brasil, infelizmente, eles aplicam sem limite de idade. Já nos Estados Unidos é diferente. Tem lei. A gente é muito restrito, existe muita restrição com relação à medicação, né? Principalmente para as crianças autistas, devido aos efeitos colaterais, né? Quando a criança toma medicação antipsicótica numa idade tão pequena, e também existe um mascaramento dos comportamentos, eu diria, autísticos, né? Que a partir do momento que a criança está tomando a medicação, esses comportamentos são reduzidos e, logicamente, não são modificados. Então, se a criança um dia precisar de não tomar, ou se ela consegue uma coisa de não tomar uma medicação, elas não sabem lidar com esse comportamento, né, com as estereotipias e tal. Então, aqui não, é proibido pelo FDA até 5 anos. Depois de 5 anos, em casos extremos, eles prescrevem medicação. Mas é muito restrito, muito restrito, assim. Realmente. Eu sou analista do comportamento e algumas crianças, quando chegam bem quietas, sabe? Chegam crianças. E as mães falam assim, não, ele está assim porque eu não dei a medicação hoje. Aí eu falo assim, ele está assim porque ele é uma criança. Então, assim, é necessário, urgente, que as famílias, que as mães entendam que antes de ser autista, existe uma criança, existe um comportamento, e esse comportamento é necessário para todas as observações. Porque, como a senhora mesmo falou, a medicação, muitas vezes, ela mascara. E aí? É muito fácil receber uma criança calminha. É muito fácil. Mas, para que o resultado aconteça, você precisa pegar a criança, receber a criança na sua essência, como ela é. Concorda ou sem corda, doutora? Concordo 100%. Eu acho que eu não tenho essa experiência, né, com criança com medicação, porque nenhuma das minhas tomam. Mas eu acho que essa medicação sem necessidade, né, porque não tem medicação para criança autista, não existe medicação para autismo, existe medicações para comorbidade do autismo, mas isso tem que ser extremamente restrito e supervisionado, porque os efeitos colaterais dessas medicações, muitas das vezes, são piores do que a criança ter uma estereotipia ou ter um tantrum, né, que é um meltdown. Eu acho que é melhor. E o mais importante que eu quero deixar aqui, todo comportamento pode ser modificado.
né? Todos os comportamentos podem ser modificados. Então, uma aba bem aplicada, um treinamento parental funciona 10 vezes mais no long run, né, ao longo da vida dessa criança, do que a medicação. A medicação é aquele band-aid, sabe? É um band-aid que funciona por uns tempos, mas depois a criança não sabe usar. Ela não sabe se virar sozinha depois sem a medicação. Pergunta, Guilherme. Sim, chegando muitas perguntas aqui da nossa live do Semeando Inclusão. A Luciene Mendonça Ferreira. Como fazer a inclusão, principalmente com as pessoas autistas com nível avançado de suporte? Se os educadores não sabem sequer o que são habilidades de aprendiz e muito menos como trabalhá-las. Eu acho que a inclusão começa dentro de casa. Sim. E a partir do momento que você escolhe a trabalhar como educador, você tem que saber que existe neurodivergência. Então, o erro está em todos, né? Porque a partir do momento que você escolhe trabalhar com crianças e você escolhe trabalhar com neuroatípicos ou com essa questão da inclusão, como é feita no Brasil, que as crianças neuroatípicas com nível 2 ou 3 de suporte no autismo estão nas salas tradicionais, então é importante que os profissionais entendam um pouco de autismo. E é válido falar que hoje em dia a informação está nas pontas dos nossos dedos, então não é tão difícil. Agora, eu posso falar bem rapidinho como é que essa inclusão funciona aqui nos Estados Unidos. Então, fica à vontade. As crianças nível 3 de suporte, elas ficam em salas separadas e essa inclusão com as crianças típicas é gradual, ou seja, elas vão para a escola aos 6 anos ou 5 anos e tem uma sala separada para elas e elas passam, por exemplo, o recreio brincando com as crianças típicas, né? Aí aquilo ali, elas adaptou legal, não teve problema, não teve crise, devagarzinho vai implementando. Por exemplo, tem aula de artes, elas vão para aula de arte com as crianças típicas. E mais ou menos assim que funciona. É uma coisa gradual, uma coisa respeitosa, é lindo de se ver, eles adaptam super bem, né? As professoras têm essa habilidade também de adaptar, tem profissionais especialistas dentro da escola, que são as professoras de special needs, né? Educação especial. E elas têm esse suporte after da escola. Uma coisa legal que eu e o Rosângela estava conversando esses dias. Isso acontece depois da escola. Por exemplo, as crianças típicas vão para casa e as autistas ficam na escola para ter mais horas de intervenção em casa. Nesse caso da escola. Guilherme, assim, faz toda a diferença, doutora. O compromisso, o comprometimento, o conhecer, o entender, o querer fazer e o saber fazer. Né? A inclusão é isso. Eu entendo quem está chegando, eu entendo quem é meu aluno e eu procuro meios, possibilidades, estratégias para que ele venha se desenvolver. Bem como a senhora falou, é possível modificar, é possível sim, aprendizado em todas as crianças, é necessário que tenham conhecimentos profissionais. Porque se você pega aí, você recebe um adolescente nível 3 de suporte e dizer que não dá para trabalhar com um adolescente nível 3 de suporte, pelo amor de Deus. E mudar a atitude, né, Rosângela? Eu acho que eu, pessoalmente, tenho um lema comigo. Eu não sei quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. E na clínica a gente fala, é engraçado, todos os pacientes que chegam, a gente fala, aí chegou o novo presidente. Porque se você já chegar com aquela atitude de que, caraca, é o novo presidente, tua vida muda, né? Tua percepção daquela criança muda. E é assim que eu vejo todos. Quando eu chego, eu quero trabalhar porque eu não sei o que essa criança será no futuro. Né? Eu quero que o que ela seja o melhor possível. E, logicamente, autismo, a gente não tem tantos dados científicos ainda, mas a grande maioria tem uma vida literalmente normal dentro das suas capacidades. Então, é importante a gente respeitar. Acho que respeitar e acreditar neles. Quando chega um adolescente para você, nível 3 de suporte, cara, abraça, né? Faz um bom trabalho. Porque, cara, não tem uma coisa mais gratificante do que ver a evolução deles. É isso, Guilherme, que todo emocionado porque ele sabe o que passou, né? Na verdade, assim, doutora, como muitas pessoas, quem me conhece sabe, o meu hiperfoco é política. E, infelizmente, aqui no Brasil, existem leis que trabalham a inclusão, porém não são aplicadas de forma coerente, essas políticas públicas voltadas à inclusão aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, esse ano é ano de eleições presidenciáveis, ano para
de eleição para presidente da República dos Estados Unidos. Como funciona a questão das políticas públicas nos Estados Unidos? Sabemos que lá nos Estados Unidos é uma democracia muito rígida, com leis que realmente funcionem, várias escolas extremamente desenvolvidas. Como é a sua visão como neurocientista na questão das políticas públicas inclusivas nos Estados Unidos? Que pergunta maravilhosa. Então, nós temos uma lei de 1972, chamada IDEA. Tu vai ler sobre isso, né, Guilherme? Então, a lei de 1972, chamada IDEA, é a lei que rege a inclusão nos Estados Unidos. Está tudo lá. Então, dentro dessa lei, todas as pessoas neurodivergentes que têm alguma dificuldade física ou neurológica, essa lei abrange. Então, elas têm direitos, e todos os direitos dentro dessa lei o governo tem que fazer, né? Por exemplo, lei de inclusão nas escolas, lei de adaptabilidade dentro das universidades americanas. Eu tenho TDAH, então, como eu tenho TDAH, as provas para mim são adaptadas. Eu vou falar bastante dessa questão da universidade, que é o Guilherme aqui, né? Dentro das universidades, por exemplo, tem um programa que uma mãe criou chamado The Buddy System, onde a lei abrange esse programa também, onde adolescentes típicos ajudam as crianças neuroatípicas. Essa lei funciona desde 1972, mas o PAY, que é o programa que aqui nos Estados Unidos chama IEP, tá funcionando desde, sei lá, 1940, por aí, porque a minha sogra, que tem dislexia, teve esse programa individualizado para ela. Então, aqui já acontece há muitos anos. Então, não existe novas regulamentações na lei, porque a lei já é uma lei muito boa, que é a lei do IDEA. E funciona, sim. E funciona. Olha só quantos anos, né? Foi criada essa lei voltada para a inclusão nos Estados Unidos e olha só quanto tempo foi criada aqui no Brasil. Só a Lei Berenice Piana, 12.764/2012, foi criada, como já falado, em 2012. Essa lei de inclusão, que garante a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas e universidades, foi criada em 1972. Ou seja, ali uns quase 50 anos de criação. 52. 52, né? Olha aí. Uhum. Tá tudo maravilhoso. Eu tô amando essa entrevista mesmo, porque era um desejo do nosso coração trazer esclarecimento para as mães que tanto anseiam aí por desenvolvimento e informação assertiva. Falando em mãe que tá grata, tem um recadinho agora para a doutora. Eu vim aqui te agradecer em nome de todas as mães da nossa comunidade Autistas Funcionais, o quanto, assim, você tem mudado as nossas vidas e o quanto você tem feito por nós. E esse agradecimento vem em nome de todas as mães, e o Miguel está aqui para agradecer todos os autistas. Beijo. Beijo, isso aí. Eu me emociono e sem palavras, somente agradecer e que Deus abençoe e continue dando tudo certo, esse trabalho lindo e maravilhoso que você está fazendo por nós. Ai, gente, vocês me fizeram chorar. Eu tô chorando aqui também. Coisa linda, muito lindo, um trabalho que você vem fazendo maravilhoso, realmente esclarecendo, trazendo conhecimento, levando conhecimento às mães. E hoje um celular pode mudar a vida de muitas, a informação, e quando ela chega de forma assertiva, só parabéns. Obrigada, olha, é um prazer. Tá sendo lindo. Eu quero agradecer as mães do meu grupo. Elas são, elas são um exemplo. Elas são um exemplo de luta, de não desistir dos filhos, e elas estão fazendo um trabalho excepcional com essas crianças. É admirável. Guilherme, emoção, hein? É emoção. Tá gostando do programa? Muito, muito, muito. Mas eu vou pedir agora, sabe o quê? O programa tá muito bom, mas vou pedir com dor no coração para que a doutora faça as suas considerações finais. Quero agradecer a sua participação, sua disponibilidade de estar aqui conosco, não é isso, Guilherme? Isso mesmo. Doutora, desde já, eu falando na minha pessoa, Guilherme Barroso, eu quero agradecer por essa entrevista que a senhora concedeu ao Semeando Inclusão, dizer que é um prazer conhecê-la
e quem sabe a gente possa se encontrar pessoalmente para debater mais sobre inclusão, sobre essas políticas públicas. Fique à vontade, doutora. Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigada, foi lindo. Eu quero agradecer a todos, eu quero agradecer não tenho palavra para agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. E eu brinco muito com as meninas, ninguém solta a mão de ninguém. É isso mesmo. E você, gostou do nosso programa de hoje? Então fica ligadinho, segue aí as nossas redes sociais. Diz aí, Guilherme. Muito bem, as redes sociais são @autismo em busca de inclusão, @semeando inclusão e @Guilherme Barroso _TEA escritor. Vou repetir para vocês, para anotarem. @autismo em busca de inclusão, @semeando inclusão e @Guilherme Barroso _TEA escritor. Também seguir a Telecab, não é isso, Guilherme? Sim, a Telecab Canal 10, onde tem toda a programação do Semeando Inclusão, todas as quintas-feiras, às 5 horas da tarde. Também peço para você que está aqui conosco para seguir Sol, a doutora, diga aí, Guilherme, você decorou? @sol_Moniac. Vou repetir, @sol_Moniac. Obrigada, fica com Deus. Isso aí. De nada, querido, fica com Deus, fica com Deus.